Ok, professor, metas internalizadas, comprometido com o caminho de descoberta de quem eu sou e da realização do meu propósito. Tudo isso significa que você está liderando a sua própria vida. Vamos conversar um pouco sobre isso? Hoje nós vamos falar de algo fundamental para um vendedor. É a autogestão. Nos meus treinamentos de venda, costumo ver muitos vendedores que parecem não entender que eles são donos do seu próprio negócio. Por isso que nesse módulo nós começamos com a internalização de metas e depois nós refletimos sobre a questão da identidade do seu propósito. Algo que te move, que efetivamente você deseja transformar no mundo. Uma marca que você quer deixar e que vai ressoar quando você não estiver mais aqui nesse plano. Chegando nesse ponto, é inevitável falar sobre autorresponsabilidade ou autogestão. Que as coisas não vão acontecer se você não se mover. A compreensão do seu propósito e da sua identidade te leva a um exercício de autogestão, ou, eu prefiro dizer, autoliderança. Aqui eu vou trazer para vocês um programa que eu e o professor Danilo Pastorelli nós desenvolvemos para um grupo de líderes numa universidade onde nós trabalhamos. Foi uma encomenda própria para aquela universidade e depois nós vimos que tratava-se de um programa que nós poderíamos aplicar em diversos outros treinamentos. Nós associamos uma série de conhecimentos sobre desenvolvimento humano e também alguns aspectos de saúde e chegamos exatamente a esse conceito de liderança em 4 dimensões, ou liderança em 4D. A primeira inspiração que nós tivemos vem do Sharman, que desenvolveu um novo conceito de liderança apresentado no livro Liderança Sem Status. Dentro do conceito de Sharman, você precisa desenvolver a liderança de si mesmo, independente se você ocupa cargos, independente se você ocupa funções. Isso quer dizer que você tem que ser líder de si próprio. Isso faz muito sentido hoje numa sociedade onde as pessoas costumam ser grandes seguidores. Em um tempo de seguidores, eu escolho ser líder de mim mesmo. Nesse livro ele apresenta 4 lições que vai fazer com que o indivíduo assuma efetivamente a liderança e a sua autogestão. Em última análise, isso nos traz para um outro conceito muito utilizado recentemente no ambiente corporativo, que é o accountability. É quando você assume realmente a consciência e a responsabilidade sobre os seus comportamentos, sobre a sua vida, como sendo o dono de si e o dono do seu negócio. Entenda bem, eu não estou aqui querendo dizer que você vai controlar as coisas que vão acontecer ao seu redor, mas você vai se responsabilizar maduramente sobre o que lhe acontece. E você vai efetivamente fazer escolhas e arcar com as consequências dessas escolhas. Você assume definitivamente a postura de protagonismo da sua vida. Existem coisas que te acontecem que são consequências do comportamento de outras pessoas. Mas você não fica simplesmente parado, deixando essas coisas chegarem até você, sem efetivamente tomar uma atitude e sem efetivamente se responsabilizar no que lhe cabe. Isso também é libertador, porque você passa a compreender que a única vida que efetivamente você pode direcionar e transformar é a sua. Eu e o professor Danilo desenvolvemos um curso que trabalha todos os aspectos dessa liderança. Aqui eu estou trazendo apenas o conceito para vocês entenderem como um vendedor ele precisa efetivamente desenvolver essa autogestão para que ele possa lidar com a sua mente, para que ele possa lidar com os fracassos, para que ele possa superar as dificuldades, atingir os seus objetivos, sendo responsável na sua vida, por ele mesmo e responsável pelas consequências que o seu trabalho pode trazer para os seus clientes. Eu vou trazer aqui um pequeno exercício desse nosso curso do Liderança em 4 Dimensões. Primeiro eu vou explicar as 4 dimensões da liderança. Esse elemento nós aprendemos estudando a medicina integrativa. Enquanto a medicina tradicional busca curar a doença, a medicina integrativa visa que o indivíduo seja saudável, ou seja, que o indivíduo esteja saudável. Por isso que em uma consulta com o médico integrativo, ele se preocupa com as 4 dimensões do seu paciente: o corpo, a emoção, a mente e a espiritualidade.
Essas 4 dimensões em si já dariam um curso completo. O que nós precisamos entender é que no corpo você tem a estrutura. A sua emoção altera a fisiologia dessa estrutura, enquanto que a mente dá significado à emoção que altera a estrutura da fisiologia. E a espiritualidade consiste num elemento de conexão. Vamos entender essa espiritualidade não só apenas no aspecto religioso, mas numa dimensão de conexão. Conexão de você consigo mesmo, conexão de você com todos os outros e todo o ambiente que está à sua volta e que te cerca, e conexão de você com o universo. Ou seja o nome que você queira dar a algo que transcende você. Nós precisamos trabalhar esses 4 corpos. O corpo físico, o corpo emocional, o corpo mental e o corpo espiritual. Então, o que nós temos? Nós temos uma liderança em 4 dimensões: físico, emocional, mental e espiritual. Se você quiser ter um corpo saudável, você precisa fazer 3 coisas. Então, o primeiro movimento para que você possa desenvolver o seu corpo físico é ter uma alimentação saudável. O segundo movimento é você exercitar o seu corpo. Se você quiser desenvolver o seu corpo físico, o que você precisa fazer? Você precisa exercitá-lo. Isso significa que você vai dar estresses controlados nesse corpo. Quando nós vamos para uma academia e fazemos um exercício, fazemos musculação numa academia, o que acontece é que as fibras musculares elas se rompem. Ali acontece um processo inflamatório e quando aquele tecido muscular se cicatriza, ele se cicatriza mais forte. É assim que ocorre o fortalecimento do corpo. Então você precisa se alimentar bem e você precisa se exercitar bem. Ou seja, dar estresses controlados, desafios controlados. E aí o terceiro movimento é o descanso. Voltando para a dimensão do corpo, se você vai para uma academia e treina todo dia, você tem que em cada dia treinar um grupo muscular diferente. Isso porque se você exercitar o mesmo grupo muscular todos os dias, você não vai dar a esse grupo muscular a possibilidade de crescer. Então você gera um rompimento, um estresse, mas você tem que dar o tempo de descanso para que esse tecido muscular ele cresça. Então aqui nós temos o terceiro elemento para exercitar e desenvolver a liderança em 4 dimensões: alimentar, exercitar, dar o devido descanso. E você deve fazer isso nas 4 dimensões. Você deve alimentar o seu corpo, você deve alimentar a sua emoção, você deve alimentar a sua mente, você deve alimentar a sua espiritualidade. Da mesma forma, você deve exercitar o seu corpo, exercitar a sua emoção, exercitar a sua mente, exercitar a sua espiritualidade. E dar descanso ao seu corpo, sua emoção, sua mente e sua espiritualidade. Eu sempre faço o mesmo questionamento. Será que vocês são profissionais da saúde ou profissionais da doença? Para refletir se efetivamente a sua vida não gira em torno da doença. E aí, agora nós temos um pouquinho mais de liberdade, vou fazer uma pergunta que talvez te incomode um pouco. O quanto é que você cuida efetivamente da sua saúde? É impressionante os amigos e conhecidos que eu tenho, que são profissionais da área da saúde, que têm hábitos totalmente insalubres. Não faz nenhum sentido isso. Então eu convido você agora, para que você se torne um vendedor melhor, que você desenvolva essa sua autogestão através desse conceito da liderança em 4 dimensões. Por isso que agora eu vou pedir que você simplesmente pegue num papel e coloque essas 4 dimensões: corpo físico, corpo emocional, corpo mental e corpo espiritual. Agora eu quero que você escreva como é que você vai exercitar cada uma dessas dimensões durante essa semana. Exatamente. Como é que você vai exercitar? O que é que você vai fazer para exercitar o seu corpo físico? O que é que você vai fazer para exercitar o seu corpo emocional? O que é que você vai fazer para exercitar o seu corpo mental? O que é que você vai fazer para exercitar o seu corpo espiritual? Agora eu vou pedir que você escreva o que você vai fazer para alimentar. Qual o tipo e a qualidade de alimento que você vai efetivamente dar para o seu corpo físico, para o seu corpo emocional, para o seu corpo mental e para o seu corpo espiritual.
Da mesma forma, agora, você vai escrever o que você vai fazer para dar o descanso. Lembrando aqui que o descanso necessariamente não é simplesmente dormir. Talvez o descanso que você esteja precisando seja, por exemplo, fazer algo que você goste muito para descansar a sua mente. Ou estar num ambiente calmo e tranquilo para descansar as suas emoções. Então agora você vai escrever em cada uma dessas dimensões. Nossa, professor, que interessante isso que você está falando. Muito bom, mas eu não sei se eu consigo efetivamente fazer isso todo dia. Será que é possível fazer isso todo dia? Sim, você tem que tomar consciência e fazer a autogestão dos seus rituais. Rituais? Sim, eu e você, nós temos rituais. E se você acha que você não tem nenhum ritual, é porque os seus rituais estão sendo determinados de forma inconsciente. Para você gerenciar os seus rituais, você precisa de alguns aspectos que eu vou explicar no nosso próximo encontro. Grande abraço!